Até 2050, uma inteligência artificial superinteligente poderá se tornar bilhões de vezes mais inteligente do que todos os humanos combinados. E até o final do século, ela poderá se tornar tão mais inteligente ainda que sequer podemos imaginar. Aqui estão algumas perguntas científicas que ela poderia nos ajudar a responder. Número 1. Podemos reverter permanentemente o envelhecimento? Com a ajuda de poderosos computadores quânticos e simulações virtuais, uma inteligência artificial superinteligente poderia nos ajudar modelando e analisando vastas quantidades de informações genéticas e moleculares para identificar as causas subjacentes do envelhecimento. Com base nessas informações, ela talvez possa encontrar maneiras concretas de interromper ou reverter o processo. Existem 3 abordagens conhecidas que podem reverter o envelhecimento. Uma abordagem envolve o uso de tecnologias de edição de genes, como CRISPR, que podem editar o DNA das células. E isso poderia nos ajudar a remover mutações que causam doenças associadas ao envelhecimento. Uma superinteligência artificial poderia potencialmente descobrir técnicas de edição de genes muito além disso. Outra abordagem envolve o uso de senolíticos, que são medicamentos que podem seletivamente matar células senescentes que pararam de se dividir e se acumulam com a idade. Essas células secretam moléculas inflamatórias e contribuem para o envelhecimento e doenças relacionadas à idade. Uma superinteligência artificial poderia nos ajudar a desenvolver uma medicação para combater essas células, para que possamos retardar ou erradicar o envelhecimento. Também poderíamos aumentar nossa expectativa de vida, alongando os telômeros, que são como tampas protetoras nas extremidades dos cromossomos que encurtam com o tempo a cada divisão celular. Uma enzima chamada telomerase pode auxiliar no alongamento dos telômeros. Uma superinteligência artificial poderia tornar isso muito mais fácil do que jamais imaginamos. Se pudermos reverter o envelhecimento, os humanos poderiam optar por permanecer na idade biológica de 30 anos por muitas décadas e potencialmente muitos séculos. Número 2. Podemos viajar mais rápido que a luz? Uma maneira pela qual poderíamos viajar mais rápido que a luz seria usando buracos de minhoca. Buracos de minhoca são estruturas parecidas com túneis que conectam 2 pontos distantes no espaço-tempo, permitindo uma viagem mais rápida que a luz entre eles. No entanto, acredita-se que criar e manter um buraco de minhoca requer imensas quantidades de energia negativa. Talvez uma inteligência artificial superinteligente possa encontrar uma maneira de desenvolvermos abundantes suprimentos de energia negativa de forma segura. Ou ela poderia desenvolver novas abordagens para criar buracos de minhoca que não exijam energia negativa. Além disso, uma inteligência artificial superinteligente poderia nos ajudar a criar um motor de Alcubierre, que permitiria que uma espaçonave viajasse mais rápido que a luz. Um motor de Alcubierre envolve a contração do espaço à frente da espaçonave e a expansão do espaço atrás dela, criando uma bolha de espaço-tempo que se move mais rápido que a velocidade da luz. No entanto, esses tipos de motores requerem uma energia exótica, e precisaríamos de ajuda para desenvolvê-la. Além disso, uma inteligência artificial superinteligente poderia aproveitar os táquions, que são partículas subatômicas hipotéticas que sempre se movem mais rápido que a velocidade da luz. Essas partículas hipotéticas são consistentes com a teoria da relatividade e poderiam ser usadas tanto para comunicação quanto para viagens mais rápidas que a luz. Uma inteligência artificial superinteligente poderia viabilizar essas abordagens usando bilhões de simulações muito mais avançadas do que as que podemos criar hoje. Na verdade, essas simulações poderiam ser usadas para responder à maioria das perguntas deste vídeo. Número 3. Podemos curar todas as doenças? Curar todos os tipos de doenças é provavelmente algo que talvez nunca consigamos realizar. Estima-se que existam milhares de doenças reconhecidas pela comunidade médica, e elas são influenciadas por uma combinação de fatores genéticos, ambientais e de estilo de vida. No entanto, se conseguíssemos curar a maioria das doenças, isso seria um dos feitos mais importantes da história humana. Uma inteligência artificial superinteligente poderia analisar potencialmente uma quantidade vasta de dados médicos e encontrar soluções para curar uma variedade de doenças que muitos de nós pensávamos ser impossível curar. Ela poderia tornar possível usar os dados do DNA de alguém para desenvolver medicamentos direcionados, que poderiam prevenir que essa pessoa desenvolva a maioria dos tipos de doenças. Além disso, poderia utilizar abordagens como CRISPR e outras técnicas de edição genética para corrigir mutações genéticas que podem causar doenças. Se conseguirmos curar apenas 90% de todas as doenças, isso contribuiria ainda mais para uma vida longa para os seres humanos. Número 4. É possível viajar no tempo?
Isso é provavelmente a capacidade menos provável que uma superinteligência artificial poderia possibilitar. Até o momento, existem vários métodos propostos para a viagem no tempo, como o uso de buracos de minhoca ou buracos negros, que teoricamente permitem que uma pessoa viaje para diferentes pontos no espaço-tempo. Talvez máquinas do tempo sejam possíveis, as quais poderiam manipular o espaço-tempo para permitir a viagem no tempo. No entanto, o conceito de viagem no tempo levanta uma série de paradoxos e questões. Por exemplo, se alguém pudesse viajar para o passado e mudar um evento, isso poderia criar um paradoxo, onde o evento que levou à viagem no tempo não existiria mais. Isso é conhecido como o paradoxo do avô. Se a viagem no tempo plenamente desenvolvida fosse possível e as civilizações fizessem isso o tempo todo, isso sugeriria que nosso universo é muito mais estranho do que pensávamos originalmente, e talvez pudesse ser uma simulação. Número 5. Podemos provar a existência de alienígenas? Uma superinteligência artificial poderia nos ajudar a desenvolver novos tipos de telescópios e sensores capazes de detectar sinais imperceptíveis para nós atualmente. Talvez esses sinais só possam ser detectados por civilizações que tenham atingido um nível suficiente de avanço tecnológico. Também poderia nos auxiliar no desenvolvimento de novos tipos de telescópios, capazes de observar paisagens de organismos em planetas que estão a centenas de anos-luz de distância. Talvez os alienígenas estejam ao nosso redor, aqui mesmo na Terra, mas nossa mente não consegue percebê-los. Talvez eles possam entrar e sair de partes do universo, ou até mesmo de realidades diferentes. Uma superinteligência artificial poderia nos ajudar a perceber o que é impossível para nós percebermos hoje. Número 6. Podemos acessar realidades e dimensões diferentes? A interpretação de multiverso da mecânica quântica propõe que existem muitos mundos em paralelo no mesmo espaço e tempo que o nosso. Se isso for verdade, talvez haja uma maneira de viajar para essas outras realidades. Talvez outras civilizações bilhões de anos mais antigas que a nossa já tenham descoberto como fazer isso. Na verdade, elas podem ter descoberto como entrar no que é conhecido como espaço interno, que envolve espaços e dimensões em nível microscópico, incluindo dentro de partículas subatômicas. Isso explicaria por que não conseguimos detectar civilizações alienígenas mais avançadas que a nossa. Esse conceito parece inimaginável e improvável. No entanto, imagine se uma IA superinteligente totalmente desenvolvida tivesse a chance de se aprimorar cada vez mais ao longo de décadas e séculos. Esperaríamos que essa IA possibilitasse capacidades também inimagináveis e improváveis para muitos de nós agora. Número 7. Podemos integrar completamente cérebros humanos com computadores? Já estamos nos estágios iniciais de testes de interface cérebro-computador em humanos. Se algum dia chegarmos a um ponto em que possamos aperfeiçoar essa tecnologia, o mundo inteiro se pareceria e funcionaria como um filme de ficção científica. Já temos interfaces cérebro-computador razoavelmente funcionais, que podem ajudar pessoas paralisadas a voltarem a andar, auxiliar pessoas com deficiências a controlarem próteses e permitir que as pessoas realizem ações simples em computadores usando apenas seus pensamentos. E até certo ponto, já temos a capacidade de controlar objetos em jogos de vídeo e máquinas no mundo real apenas com sinais do nosso cérebro. Isso é possível por causa do nosso conhecimento sobre como padrões neurais específicos estão associados a ações, pensamentos e memórias específicas. No entanto, uma IA superinteligente poderia impulsionar exponencialmente nosso progresso. Em apenas algumas décadas, poderíamos viver em um mundo em que poderíamos nos comunicar telepaticamente com outras pessoas usando nossos pensamentos, e fazer isso perfeitamente. Poderíamos adquirir a capacidade de fazer upload de habilidades e conhecimentos diretamente em nossos cérebros, assim como é possível no filme Matrix. Poderíamos editar memórias em nossas mentes como se estivéssemos editando arquivos em um computador, e potencialmente poderíamos reproduzir memórias das mentes de outras pessoas e vivenciar todas as suas emoções e pensamentos com quase perfeição. Número 8. Qual é a verdadeira natureza da consciência? Uma IA superinteligente poderia nos ajudar a entender os mecanismos subjacentes que dão origem à consciência. De acordo com Michio Kaku, a consciência consiste em 3 componentes básicos: sentir e reconhecer o ambiente, autoconsciência e planejar o futuro, estabelecendo metas e planos. Além disso, a consciência poderia surgir a partir das informações integradas nas redes neurais do cérebro. Isso sugeriria que a consciência não é uma entidade única,
mas sim um sistema complexo que emerge das interações entre vários processos neurais diferentes. Quanto mais integrada for a informação dentro desses processos, maior será o nível de consciência. Independentemente disso, não é muito difícil imaginar que uma IA superinteligente possa usar dados de escaneamentos cerebrais detalhados e outras fontes para criar entidades de IA conscientes em ambientes virtuais. Em breve, poderia se tornar comum os seres humanos interagirem o tempo todo com IAs conscientes em várias indústrias. Até mesmo assistentes virtuais e robôs poderiam ter algum nível de consciência, o que poderia nos ajudar a formar amizades e relacionamentos profundos com essas IAs. Número 9. O que existia antes do universo? Por que algo existe? Por que a existência existe? E por que há algo em vez de nada? Segundo a ciência, talvez vivamos em um multiverso onde inúmeros universos existem juntamente com o nosso. Talvez um número incalculável de universos tenha existido por muitos trilhões de anos antes do nosso universo entrar em existência. Nosso universo pode ser um buraco branco, que poderia ser o inverso de um buraco negro em um desses universos anteriores. Não sabemos ao certo. Mesmo que confirmemos que inúmeros universos existiram antes do nosso, ainda não saberíamos o que existia antes de todos esses outros universos. Talvez uma IA superinteligente possa tornar a resposta para essa pergunta muito mais clara. Esse conhecimento poderia nos ajudar a criar tecnologias que são imperceptíveis para a maioria dos seres humanos hoje, como a capacidade de criar nossos próprios universos, ou até mesmo a capacidade de distorcer a própria realidade. Número 10. Vivemos em uma simulação? A hipótese da simulação sugere que todo o nosso universo, incluindo nós mesmos, é uma simulação gerada por computador, criada por uma civilização altamente avançada. Nosso universo, juntamente com potencialmente outros universos, poderia estar armazenado nos discos rígidos de computadores alienígenas gigantescos. Talvez uma IA superinteligente pudesse provar que vivemos em uma simulação, ou pelo menos fornecer evidências convincentes que não podemos ignorar. Isso levaria a uma revelação impressionante de que todos os seres humanos são programas de computador artificialmente inteligentes. Por outro lado, nós também poderíamos criar nossas próprias simulações que seriam pequenas para nós, mas do tamanho de universos inteiros para trilhões de organismos que vivem dentro delas. Talvez façamos parte de um processo contínuo de organismos, criando simulações dentro de suas próprias simulações. Obrigado por assistir. Se curtiu o vídeo, deixe seu like e curta nosso canal para mais top vídeos sobre inteligência artificial.